Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com essa lente improvisada aqui para podermos ler. Vamos fazer a gravação da aula parte 2 do tema 70, Singularidade da Igreja. Vou fazer uma oração. Senhor Jesus, abençoe esse estudo. Perdoe as nossas falhas e as nossas distrações e prepara o coração dos nossos ouvintes para a Tua palavra, Tua sã doutrina. A singularidade da igreja ou o significado da igreja, a definição de igreja na Bíblia. Esse é o curso de Teologia Básica, esse curso fala Aleph, Ministério Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste 6 de março de 2023, segunda-feira. Já segunda-feira. A parte 1 nós vimos a igreja, a relação da igreja com o reino que Jesus, o reino de Israel que Jesus pregava, o reino político de Israel, o reino objetivo de Israel, com ele como rei no trono de Davi. Houve então essa interrupção do desenvolvimento da implantação desse reino celeste em Israel para que a expiação fosse feita com a vida do próprio Filho de Deus. E esse reino nós vimos que tem 3 características. Ele é o reino espiritual e cósmico, mistério do cosmos, da criação e da realidade da dimensão espiritual. Desde o nascimento de Jesus nós vimos que os anjos cantaram, que tinha a encarnação do Salvador, em Lucas 2. E temos então a promessa para Davi, em 2 Samuel 7,12, de que haveria um reino objetivo, como os reinos humanos, com governadores, com governados e com a ordem social, política, militar. Haverá esse reino no milênio, depois da grande tribulação de Israel, a angústia de Jacó. E então a gente vê essa forma do reino universal, que é 1 Coríntios 29, Salmo 145. Deus é o rei do mundo, de todos os impérios, de Daniel, dos 4 animais. E agora vamos ver a segunda parte, a relação da igreja com Israel. A relação da igreja com Israel é distinto da igreja, porque a igreja não existia antes do Pentecostes e antes da revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 16, 18, em que ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As portas significa o juízo do inferno, o juízo dos agentes infernais não prevalecerão sobre a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é santificada, regenerada e justificada pela ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus. Essa distinção entre Israel e igreja no Novo Testamento é Atos 3,12, como se tivéssemos feito andar a esse mais em nome de Jesus, é que a igreja se desenvolvia. Então, era nesse nome de Cristo que aconteciam os poderes de milagre e os poderes de comunicação e operação no corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é a igreja. E a noiva, a esposa da aliança antiga é Israel. A igreja, portanto, é um novo pacto, como previu o apóstolo Jeremias, o profeta Jeremias, em Jeremias 31, dizendo que a igreja, que a Israel queria fazer uma nova aliança.
A terceira parte desse estudo sobre a igreja, a singularidade da igreja, distinta de Israel, está na relação da igreja nesta era. Então, esta era é considerada a era da graça, a era da igreja, em que o juízo de Deus não cai, a ira de Deus não cai sobre a humanidade, mas a graça de Deus está sendo ofertada, o evangelho a boa notícia, a boa nova da salvação está sendo pregada a todas as nações. Então, depois de haver ressuscitado e ascendido ao céu, Cristo pode ser a cabeça da igreja também. E isso a gente vê no livro de Efésios, 1:20. E com base nos dons, Efésios 4:7-12, os dons administrativos da igreja. Mestres, pastores, doutores da igreja, apóstolos, evangelistas. E o caráter misterioso do corpo de Cristo com os gentios era desconhecido. Colossenses 1:26, Efésios 3:5. Então, esse mistério, o caráter do mistério dessa revelação. Então, logo, o segredo, o mistério não era revelado no Antigo Testamento, e ele foi revelado, ou seja, ele foi trabalhado à luz pelas palavras do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Embora o Antigo Testamento, em Gênesis 12:3, Isaías 42:6-7, já tinha sido revelado que os gentios iriam ser incorporados ao reino de Israel. Mas essa palavra de corpo, não existia essa definição, essa definição, esse conceito de corpo com Cristo. Isso aí, a palavra ocorre em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 2 é um novo homem, é um sinônimo desse corpo de Cristo, um novo homem. Ou também Paulo usa a circuncisão do Espírito. Então nós vemos assim que a igreja, essa circuncisão espiritual, é uma nova aliança, é um novo sinal de Deus para com os salvos, com a humanidade, com seus aliados. Então, a relação da igreja com Jesus Cristo, a quarta parte desse estudo. Nós vamos deixar para a terceira parte desse tópico 70. Então, se você quer também participar desse corpo de Cristo, faça oração simples, me arrependo dos meus pecados, aceito nosso Senhor Jesus Cristo como o único Deus, Salvador e Mediador. Fez essa oração, se você não tiver feito na sua vida, procure o batismo, comunidade da igreja, e nos acompanhe, dê o like, compartilhe esse nosso curso de teologia básica, muito importante e essencial para o que nós estamos vivendo. Precisamos de conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento. E se nós tomarmos aqui, por exemplo, desse estudo da igreja, Efésios, que é a carta, eu diria, da igreja e da família e da empresa, Paulo nos ensina muitas boas conceitos e entendimentos para a nossa vida diária, para não nos perdermos nas trevas onde nós vivíamos e não falarmos palavras sem sabedoria, nem obscenidades, nem gracejos imorais, mas sempre nos portando com ações de graça. É importante a ética, ser honesto com o próximo, com as coisas, com o trabalho, com a família, com a esposa. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, e esposa, sede reverentes com o seu marido, porque ele é o cabeça com Cristo. E esposo, procure entender e ser e viver com a cabeça e o caminho que é Cristo. Amando a sua esposa e os filhos obedientes aos pais, antes de formarem as suas próprias famílias. Orando no Espírito, usando o capacete da salvação, a espada do Espírito,
A igreja se arma, se prepara com as armas do Espírito Santo, não com essas armas letais aí da violência, que só aumenta e amplia a violência, mas com as armas poderosas no Senhor da palavra, do Espírito, o movimento, da dinâmica do Espírito, para transformar aqueles pecadores, né, os ladrões, os corruptos, os drogados, os endemoniados, com a força do seu Espírito Santo e a regeneração, a saúde do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, para que tenhamos cidadãos, para que tenhamos famílias abençoadas e iluminadas por essa graça de Cristo. Enfim, você que nos assistiu nessa aula, continue na terceira parte desta aula sobre a igreja. Esse que eu sou o Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus dos Deus, Deus de Deus, Senhor dos Senhores. Ele breve vem. Abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo agora e sempre. Amém. Esse que eu sou o Alfa, oferecimento do Ministério World Ministry for Jesus Anointed Church, desde 1998.